Pessoal, a gente vai falar agora sobre dívida ativa, ok? Administração financeira orçamentária, semana 7, dia 6. Então, vamos falar sobre a teoria de dívida ativa. A gente vai falar basicamente o que é a dívida ativa, quais são os tipos, a que exercício pertence, como classificar as atualizações aí, perfeito? E no caso aí, se for uma dívida ativa estrangeira, como que é? Primeiramente, dívida ativa é o que? É um crédito, certo? Dívida ativa é um crédito. O que significa isso? Alguém deve para o governo, certo? Então a dívida ativa ela está para o SPC e Serasa, assim, para SPC, vamos colocar aqui, SPC ele está aí para a iniciativa privada, por exemplo, assim como a dívida ativa está para o governo, ok? Não entendi, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que se você deve para o governo, certo? Algo sendo um crédito tributário ou não tributário, você deve para o governo, não pagou na data aprazada ou no prazo para o pagamento, você vai ser inscrito na dívida ativa aí do governo, certo? No caso da União, na dívida ativa da União, perfeito? Então é uma proteção ao crédito. Então você vai passar num concurso, vai ter dívida ativa, vai dar problema, você vai passar numa universidade federal aí, vai ter problema, ok? E vai ser executado aí pela PGFN, a depender do valor, obviamente. Então a dívida ativa é um conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da fazenda pública, não recebidos aí, então são o que? São créditos que são de pessoas inadimplentes, perfeito? Inadimplentes. Prazo para o pagamento definido em lei ou decisão proferida em processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade competente após o que? Apuração de certeza e liquidez. Apuração de certeza e liquidez significa que eu preciso ter uma garantia de que realmente existe esse débito, porque senão isso aí é passivo aí de indenização, ok? Então eu preciso que seja verificado se a dívida que ela está sendo inscrita, ela goza de presunção de certeza e liquidez. Então essa presunção somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do terceiro. O que significa isso? Que ela goza, não porque ela tenha apuração de certeza e liquidez, ela não pode ser apurada aí, por exemplo, te inscrever na dívida ativa. Se você tem uma prova inequívoca que você foi executado de forma equívoca, então você vai poder entrar aí junto aos órgãos para que solicitem essa baixa na dívida ativa. Então é por isso que a apuração para inscrição na dívida ativa ela tem que ter essa certeza e liquidez para evitar transtornos aí. Ela é uma fonte o que? Potencial de fluxos. Potencial. Por quê? Não significa que eu escrevi alguém na dívida ativa que ele vai pagar, certo? Não significa isso. Então quando alguém é inscrito lá no Serasa, SPC, não significa que ele inscrito no SPC ou no Serasa ele vai pagar, certo? Então por isso que é uma fonte potencial de fluxo de caixa e é reconhecida contabilmente no ativo, porque é crédito, perfeito? Então não se confunde com quem? Com a dívida pública. A dívida pública é que o governo deve, certo? Então são obrigações do governo. Então a dívida ativa são créditos, a dívida pública são obrigações, ok? E sendo obrigações vão estar registradas contabilmente no passivo. Veja lá no artigo da 420/39, parágrafo 1º, ele vai dizer que os créditos da Fazenda Pública exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento. Porque eu estou trazendo novamente aqui
é para que às vezes caia a literalidade desse artigo, e às vezes caindo a literalidade do artigo você acaba que nem entendeu direito o que ele está perguntando, e às vezes você sabe o que é, mas aí você fica na dúvida de marcar. Então, créditos da fazenda pública. Então são créditos, dívida pública são dívida ativa, perdão. Dívida ativa são créditos da fazenda pública exigíveis. Então são exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, ou seja, passou o prazo do pagamento, então eles são exigíveis agora por meio da dívida ativa. Então eles serão escritos na forma da legislação própria como dívida ativa em registro próprio após apurada sua liquidez e certeza. Então eu tenho que ter aí esse grau de confiança de que eu estou inscrevendo alguém na dívida ativa e que realmente esse alguém está realmente em débito, e esse débito realmente está em atraso, ok? Que é importante, exigíveis pelo transcurso do prazo. O examinador vem lá, após 30 dias eu vou escrever em dívida ativa, 10 dias, não tem esse prazo. Passou o prazo do pagamento, não pagou, já é passivo de ser escrito na dívida ativa, ok? A dívida ativa ela vai ser tanto tributária, certo? Como o que? A dívida ativa não tributária, perfeito? Obviamente que dívida ativa tributária é o que? É o que se deve para a fazenda pública proveniente que de obrigação legal relativa ao que há tributos. E olha que interessante, respectivos adicionais em multa. Isso aqui o examinador gosta muito de cobrar. O que significa isso? Eu devo lá imposto de renda de pessoa física, certo? Eu devo lá 50 mil, vamos supor. Devo 50 mil para o governo, dívida ativa tributária. Aí tem mais multa de 10 mil. 10 mil, tem mais juros de 2 mil, por exemplo. Esses dois aqui, o que é de 12 mil, vai ser inscrito em dívida ativa não tributária? Não. O acessório segue o principal. Então vai ser inscrito quanto? 62 mil, aonde? Na dívida ativa tributária, ok? Então os seus respectivos adicionais, não esqueça isso, o examinador adora isso aí. E adicionais e multas, eles são também inscritos na dívida ativa tributária. E no mesma forma vai acontecer na não tributária. Se ocorrer multas, juros adicionais, vai ser escrito, vai seguir o principal também, ok? Então são demais créditos da fazenda pública. Por exemplo, uma empresa comum aí aos órgãos públicos, em especial ministérios, quando está fazendo aquilo, uma fiscalização de contrato, o contrato está acabando, aí a empresa aí de terceirização, por exemplo, ela foge, dá no pé, abandona os seus funcionários, é feita uma multa lá de 100 mil, essa multa não é paga na data aprazada, vou mandar onde? Para PGFN, que é o que? PGFN, que é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que vai inscrever esse fornecedor na dívida ativa não tributária, ok? Então, provenientes aí, o exemplo, empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza. Essa multa de qualquer origem ou natureza não se confunde com essa multa que é relativa aos tributos, perfeito? Então, cuida com isso. Que mais? Empréstimos compulsórios. Gente, isso aqui o STF classificou recentemente isso como tributo, certo? Porque ele tem todas as características aí da definição trazida aí pela lei do Código Tributário Nacional, ok? Então mudou o entendimento, eles são empréstimos compulsórios, são tributos. Ainda assim, ainda que sejam tributos, na prática a gente não tem esse empréstimo compulsório, ok? Mas ainda que sejam tributos, na teoria você vai classificá-lo, vai continuar classificando ele como dívida ativa não tributária.
dívida ativa não tributária, empréstimos compulsórios, ó, contribuições parece dar uma ideia de tributo também. Então, contribuições estabelecidas em lei também vai ser dívida ativa não tributária. Então, essas questões são muito recorrentes em provas aí, trazendo empréstimos compulsórios e contribuições estabelecidas em lei. Além deles, vai trazer aí foros, laudêmios, aluguéis, taxa de ocupação, ok? Então, vamos ver. Então, dívida ativa tributária é um crédito da fazenda pública dessa natureza proveniente de obrigação legal relativas a tributos e respectivos adicionais e multas. Beleza. Agora, o rol da dívida ativa não tributária é um rol exemplificativo, significa dizer que posso ter outros aí que não estão registrados aqui explicitamente. Então são os provenientes de empréstimos compulsórios, cai demais esse empréstimo compulsório, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, isso aqui já cai pouco porque fica fácil, exceto as tributárias. Agora, foros e laudêmios são terrenos de marinha aí que você paga, esse nome esquisito aqui, cai muito também, ok? Em dívidas ativas não tributárias. Aluguéis ou taxas de ocupação, também cai muito taxa de ocupação, porque é taxa da ideia de tributos, ok? O restante aí fica tranquilo, beleza? Então a dívida ativa regularmente inscrita, a gente já falou, goza de presunção de certeza e liquidez. Então a presunção a que se refere esse artigo, ela é relativa, então admite-se prova em contrário. Então ela pode ser ilidida por prova inequívoca. Por quem? A cargo do executado, não é a cargo do governo. Então, ou terceiro a quem aproveite. Ok? Então, escreveu você em dívida ativa, ela pode ser contestada aí por prova inequívoca. Ok? Contabilização aí legal da dívida ativa. Essa contabilização você tem que esquecer um pouco da contabilidade pública, ok? Então você tem que pensar no seguinte, ó, eu estou inscrevendo alguém na dívida ativa. Então veja a seguinte situação: o órgão X registrou um débito que era para um recebível no seu ativo, certo? E passou a data aprazada e a pessoa, o contribuinte, não efetuou o pagamento. E agora vai ter que ser inscrito na dívida ativa. Então veja que é uma segunda inscrição, mas essa segunda inscrição refere-se apenas à primeira inscrição da dívida ativa, entendeu? Então vai ter um débito lá que não foi pago, que é um crédito, portanto, para a União, e depois esse crédito vai ser registrado como dívida ativa. E essa inscrição cai muito em prova, em especial quando cobram-se contabilidade aplicada ao setor público no seu edital, perfeito? Quando não cobra é muito mais difícil de cair esta lâmina de slide aqui, mas vamos verificar, nada é por acaso, pode sim constar aí, vai ser um diferencial para você. O que você tem que pensar então? Então, dívida ativa configura como fato contábil modificativo, está escrito isso aqui, ou é permutativo? Permutativo. Então, é fato modificativo, diminutivo, aumentativo da entidade que der baixa na inscrição da dívida ativa, ok? Então é um fato modificativo lá na origem, certo? Então modifica lá na origem, aqui vai ser o que? Permutativo, pois não altera o valor do patrimônio líquido. Então uma informação muito importante, o Vandeiro não entendia esse permutativo, ele vai permutar, certo? Vai permutar entre as contas do ativo, certo? Vai estar permutando entre as contas do ativo, é isso. É isso que ele está dizendo. Então, é um fato, configura um fato contábil permutativo. Porque estava lá em créditos, por exemplo, lá no ativo circulante, em créditos a receber, e agora ele passou lá para o que?
ativo não circulante, dívida ativa. Então permutou dentro do meu ativo. É isto que você tem que pensar. Então dívida ativa configura um fato contábil permutativo. Agora, isso aqui é importantíssimo, ó, não altera o valor do PL. Não altera o valor do PL. O PL vai continuar a mesma coisa. Por quê? Se aqui tinha 10 e aqui tinha 10, certo? Aqui vai ter uma variação patrimonial, certo? Diminutiva aqui, colocando os 10 também. Perfeito? Então tem o 10, tem aqui e aqui não está mudando. Aqui esse 10 vai sair daqui e vir para cá, não vai mudar nada. Não altera o PL, só vai alterar quando dá o eventual pagamento, mas não na inscrição. Na inscrição não altera o valor do patrimônio líquido. É isso que você tem que levar. Eu não entendi nada, então decora que é o que? Um fato contábil permutativo, porque ele vai ficar permutando aqui dentro do meu ativo, e também ele não vai alterar o meu patrimônio líquido. Levou isso aí para a prova, tá show de bola, você vai acertar as questões, ok? No órgão ou entidade de origem é baixado o crédito a receber na conta da variação patrimonial diminutiva, certo? E a inscrição vai ser o que? Uma VPA. Então, inscrição, você tem que pensar assim, uma VPA não altera PL e é o que? Um fato contábil, o que? Permutativo. Essas informações aqui você mata quase que 90% das questões. Então, é reconhecido como um crédito de dívida ativa contra uma variação patrimonial aumentativa. Uma VPA, perfeito? Então, dessa forma, considerando-se o ente como um todo, há apenas uma troca do crédito a receber não escrito pelo crédito inscrito em dívida ativa, sem alteração no valor do patrimônio líquido. Então, quando eu estou inscrevendo, veja, eu estou pensando aqui, quando ele trouxe aqui, ó, considerando o ente como um todo, então essa de saída do ativo circulante lá do órgão de origem indo para o ativo não circulante, lá para a dívida ativa, registrando, eu estou inscrevendo ela em dívida ativa. O que significa isso? Significa que é apenas uma troca de crédito, por isso então que é permutativo? Por isso então que é permutativo, apenas uma troca de crédito, então por isso ela é o que? Permutativo, um fato que vai permutar dentro do meu balanço, ok? A receber não escrito pelo crédito inscrito de dívida ativa sem alteração no PL. Então não altera o PL, vai continuar a mesma coisa, vai continuar inalterável, ok? Então informações muito importantes nesse slide aí. Continuando, aqui é uma interação, uma situação importante, que a regra da inscrição na dívida ativa é que ele seja inscrito no ativo não circulante. O ativo não circulante, leia-se aquele que é superior a um ano, aí que ele coloca como longo prazo, perfeito? Sempre vai continuar no longo prazo? Não, certo? Então, quando o examinador colocar que sempre vai estar no longo prazo, a resposta vai ser um sonoro não. Agora vai ter condições, algumas situações então que o administrador vai estimar com razoável certeza o montante dos créditos inscritos em dívida ativa com expectativa de recebimento em até 12 meses, que só serve para cair em prova. Como é que eu vou ter expectativa que o cidadão vai pagar em 12 meses lá a dívida ativa que está atrasada? Beleza, mas está aqui. Se eu tenho uma expectativa de recebimento em até 12 meses, eu vou alterar do ativo não circulante e vou reclassificar essa parcela para o ativo, poderei reclassificar, né? Para o ativo circulante. Então, vai sair lá do ativo, o ativo não circulante, e vai passar para o ativo circulante. Qual é a condição? Quando eu estimo razoável certeza de que vai ocorrer o recebimento em até 12 meses, ok? Sobre a arrecadação, aqui
ano pertence à arrecadação da dívida ativa. Quando que eu vou escrever ele como crédito? Somente quando for o que? Arrecadado. Ok? Crédito é arrecadado, vai pertencer ao exercício financeiro quando ele for arrecadado. Então não é resposta, novamente, não é na inscrição da dívida ativa. Não é no ano da inscrição da dívida ativa. Eu escrevi esse ano, 2019, escrevi em 2020, escrevi em 2021, escrevi ele em 2021, é esse ano? Não, vai ser quando? Quando forem arrecadados. Não deixe o examinador te confundir. Tanto faz a natureza, sendo ela tributária ou não tributária. Serão escriturados os créditos aí, então, como receita do exercício quando eles forem arrecadados. Perfeito? Então, cuida com isso. A atualização monetária, a gente já falou sobre isso um pouco lá no início. Juros, multas e outros encargos devem ser incorporados ao valor original inscrito. O que significa isso? Significa que se eu tenho uma dívida ativa tributária e agora eu tenho juros, mais juros, o acessório segue o principal. Se o principal é uma dívida ativa tributária, o juro vai ser dívida ativa tributária também, ok? É isso, não esqueça. Parágrafo 3º do artigo 38, ele vai falar com relação a dívida ativa em moeda estrangeira, por exemplo, dólar. Como que eu vou converter em real essa dívida? Então veja, o valor de crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira, exemplo o dólar, será convertido ao valor correspondente em moeda nacional a taxa cambial oficial que para comprar. Então não é para venda, para compra. Quando? Na data, então vai ser na compra. Primeira situação, na notificação, na data da notificação, ou na data da intimação do devedor, ou ainda pela autoridade administrativa, ou na sua falta. Então vai pela autoridade administrativa, né? Ou na sua falta, não teve notificação, não teve intimação, na data da inscrição da dívida ativa. Então, na data da inscrição. Então tem essas possibilidades, ok? Registro, então, aí a conversão para a compra, taxa cambial oficial para a compra, quando na notificação ou intimação, ou ainda quando na inscrição, quando na falta de um desses daqui, ok? Perfeito. E incidindo a partir da conversão, a atualização monetária de juros e demora de acordo com os preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. Perfeito. Agora aqui um pulo do gato. Essa questão aqui, quando cai, ela é muito específica. Isso aqui caiu para perito aí da polícia, certo? Perito contábil, certo? Então, perito contábil, isso aqui é muito específico. Então, mas veja, quando ele falar em mutação ativa, quando ele falar em mutação ativa numa questão, você vai pensar no que? Numa despesa. Quando ele falar numa mutação passiva, mutação no passivo, vai falar de uma receita. Imagina o seguinte, ó, para você lembrar aqui, ó, mutação. Eu vou mutar algo no ativo, ó, mutação passiva. Então teve aqui um cancelamento. Não existe isso, tá? Mas só para você tentar lembrar, não existe cancelamento de obrigação. Vamos lá, mas para você lembrar na contabilidade. É mais para você lembrar. Mutação patrimonial, perdão, passiva, mutação passiva. Aqui teve o que? Zerei algo que era de 10 milhões. Teve uma mutação no passivo, extinguiu uma obrigação, ou seja, quando tem uma mutação aqui dentro, aumenta o meu ativo. Por quê? Aumenta aqui no meu PL.
Como assim? Você deve 100 mil reais, certo? Para alguém. Quando você tem 100 mil reais na tua conta agora para pagar, alguém vem e te diz assim, ó, eu perdoo essa dívida, está gerando aqui uma mutação passiva e está trazendo, aumentando o seu patrimônio líquido, está aumentando o patrimônio líquido. Então, mutação passiva, eu vou ter que pensar que vai aumentar a minha receita. Agora, mutação ativa, então aqui vai tirar o que? Um ativo daqui de dentro, vai impactar onde? Aqui, certo? Então, lembre-se disso. Então, veja, olha como cai em prova. Uma prefeitura municipal, não é bem isso, ok, pessoal? Só para não precisar entrar nos detalhes das partilhas dobradas, partilhas dobradas. Uma prefeitura municipal efetuou o registro, mas a lógica é essa, o registro do recebimento da receita corrente da dívida ativa no exercício de 2010, referente a valores pagos pelo credor. Então, veja, efetuou um registro de recebimento de receita. Recebeu receita, certo? Recebeu receita. Então, ocorreu o que? Uma mutação, o quê? Ativa ou passiva? Passiva. Recebi receita, passiva. Aqui altera. Como falar mutação, muda. Você muda o entendimento aí. Se for receita, a mutação passiva. Se for despesa, mutação ativa. Ok? Agora vai dizer aqui, continuando então, contabilizou uma mutação patrimonial passiva. Ok? Perito. Aí, ó, acertando aí uma questãozinha aí para perito. Era isso, povo. Então agora é só cair para cima das questões. Vou sempre falar isso aqui. Seu nível de conhecimento sobe mais um degrau, mais uma etapa concluída por você. A galera está aplaudindo aí no dia da sua posse. Então tome posse aí da tua vitória. Você está subindo, lá em cima está teu objetivo. Um abraço e vamos para a próxima.